Observa aí o que está acontecendo com o som desse instrumento. Acho que você percebeu que o áudio está com um certo problema. Isso basicamente tem a ver com a configuração de um parâmetro chamado Audio Buffer Size. Esse é um parâmetro que você configura tanto na sua interface de áudio quanto aí no seu programa de produção musical. Mas o que é Buffer Size? E qual será que é a maneira correta de configurar esse parâmetro? Eu já posso te adiantar que configurar esse parâmetro é uma das etapas mais importantes quando você está produzindo uma música. E não existe assim uma única configuração que serve para tudo. Quando você está aí produzindo uma música, dependendo da etapa que você está, você vai ter que alterar os valores desse parâmetro algumas vezes. Então vamos ver nesse vídeo agora como é que você faz para configurar o Buffer Size da maneira correta, depois da vinheta. Mas afinal, o que é Buffer Size? Em um programa de produção musical, o Buffer Size é um parâmetro que determina a quantidade de amostras de áudio que o software vai processar de uma só vez, antes de enviar esse áudio para a interface de áudio, antes que você possa ouvir o áudio. A escolha do Buffer Size é um equilíbrio entre latência e estabilidade do sistema. Isso quer dizer o seguinte: latência. Um buffer size menor reduz a latência, ou seja, o tempo de atraso entre a entrada do áudio, como quando você está gravando um instrumento aí, ou mesmo quando você está gravando um instrumento virtual, com a saída do áudio, quando você está ouvindo isso que você está produzindo. Isso é importante nas etapas de gravação e também em performances ao vivo, onde atrasos podem atrapalhar e muito o que você está fazendo. Desempenho do sistema. Um buffer size menor exige mais do processador, pois ele tem que processar o áudio mais rapidamente e com mais frequência. Isso pode levar ao chamado dropout, ou falhas no áudio, se o sistema não conseguir acompanhar a carga de trabalho. Nesse ponto do vídeo você já deve estar se perguntando o seguinte: ok, mas qual que é o valor ideal então? Então calma, porque a melhor forma de você calcular esse valor é entender como é que de fato o buffer size funciona. Mas antes, deixa eu te fazer uma pergunta. Você sabe o que é buffer? No mundo da informática, desde o surgimento da chamada era digital, eu posso te garantir que o buffer foi um dos parâmetros mais importantes criados pelo homem. O termo buffer pode ser traduzido como uma espécie de uma memória temporária utilizada para armazenar dados enquanto eles são transportados de um lugar para o outro. Os buffers foram criados para gerenciar a diferença de velocidade entre o processamento de dados realizados pela CPU, o processador do computador, e a velocidade de leitura e escrita desses dados, que acontece nos dispositivos de armazenamentos tais como fitas magnéticas ou discos rígidos, os HDs. Ao armazenar temporariamente os dados, os buffers permitem que a CPU continue seu trabalho enquanto os dados estão sendo transferidos sem precisar esperar a conclusão da transferência. De onde será que a gente utiliza o buffer? Cara, eu vou te falar que o buffer é realmente uma tecnologia fundamental e ele está presente em muitas coisas. Coisas que você talvez nem imagine. A sua impressora, por exemplo, utiliza buffer. Você já deve ter notado quando você mandou imprimir algum documento ou algum desenho e enquanto a sua impressora estava lá imprimindo, você já estava fazendo outra coisa, estava navegando na internet, enfim. O programa que você utilizou para imprimir gravou essa informação num buffer e é de lá que a impressora está pegando essa informação. O seu celular, por exemplo, quando está filmando, precisa de um buffer ali para que a reprodução do vídeo seja contínua. Mesma coisa quando você vai editar esse vídeo. Para que você possa editar esse vídeo em tempo real, quando você dá um play ali, você vê o que você está fazendo, o programa ali também precisa criar um buffer. E por falar em vídeo, né, a gente tem essa enxurrada de canal de streaming, tanto de música quanto de vídeo, né? O streaming nada mais é do que dados sendo transferidos em pacotes. Aí que entra o buffer. Quando você está aí assistindo algum filme e aparece aquela bolinha girando, carregando, esse carregamento que está acontecendo é exatamente o buffer. Um buffer aí que foi um divisor de águas aí no lance do streaming é a história do Spotify.
No Netflix tem até um documentário falando a respeito do surgimento do Spotify. Você vai ver que um dos pontos altos foi quando os caras conseguiram desenvolver uma programação, que é o que faz quando você clica no play, a música já toca quase que instantaneamente. Hoje parece bobeira falar isso, mas lá em 2004, 2005, quando os caras criaram isso não existia. O que o Spotify criou e que eles mostram nesse filme, que é muito legal, é que quando você acessa uma playlist, o Spotify já identifica todas as músicas que estão ali e já começa a carregar todas elas, independente se você vai dar um play ou não. Ou seja, ela já foi salva numa memória temporária, no buffer. Assim como o buffer também era utilizado no lance do ajuste de qualidade. E aqui a gente volta a falar de novo do buffer no universo da produção musical. Quando você estiver configurando esse parâmetro, significa que você vai ter que escolher entre qualidade ou desempenho do equipamento. O buffer ideal. Tá, mas e aí, afinal, existe ou não existe um valor ideal quando você está utilizando o buffer size? Ou audio buffer, como aparece em alguns programas de produção musical? E a resposta é: não existe um valor fixo, mas existe sim uma lógica na hora de configurar o buffer size. E é essa lógica que eu vou te ensinar agora aqui no vídeo. Mas antes disso, se você estiver curtindo o conteúdo desse vídeo, se esse vídeo estiver te ajudando em alguma coisa, deixa um like nesse vídeo para que esse vídeo chegue para outras pessoas que talvez possam estar precisando de uma ajudinha assim também. Valeu! O valor ideal do buffer size pode sim variar, dependendo do computador que você for utilizar, do hardware que você tem disponível ali, assim como as necessidades específicas do seu projeto musical, a quantidade de instrumento que você está gravando ou a quantidade de efeito que você está utilizando. Tudo isso impacta no buffer size. No entanto, aqui vão algumas configurações gerais para que você consiga encontrar o valor ideal para o tipo de música que você está produzindo. O buffer size para gravação e performances ao vivo. Geralmente, um buffer size menor, ali por volta de 32, 64 ou 128 samples, é preferido para minimizar a latência. Isso é crucial quando você está gravando um instrumento aí, seja um instrumento real ou um instrumento virtual. É crucial que você elimine qualquer latência. O buffer size configurado para mixagem e edição. Um buffer size maior, 256, 512, 1024 ou até valores maiores, é aceitável, pois a latência não é tão crítica. Você não está mais ali gravando nada. Nessas etapas, o foco tem mais a ver com a estabilidade do sistema, para que você possa trabalhar com plugins, multipistas e por aí vai. Nessas etapas você precisa utilizar o poder máximo que você tem disponível de processamento no seu computador. Mas como é que você faz para calcular isso no seu computador? Configurações de áudio. Abra aí o seu programa de produção musical, acesse as configurações de áudio ou preferência e procura lá pela opção Buffer Size ou Audio Buffer. Você vai ver uma lista de valores lá, de amostras, de samples. Selecione ali um valor inicial, tipo 128 samples, e aí vem a segunda etapa, faça testes de desempenho. Com esse Buffer Size ajustado, carregue um projeto teste que inclua gravações ou até mesmo comece a gravar um instrumento e observe a latência, que é o tempo entre o que você toca e o que você ouve. E presta atenção se está rolando alguma falha, alguma interrupção no áudio, como aquela que a gente viu no início do vídeo. Se houver algum problema, vai aumentando o buffer size e vai testando. Até que você encontre aí um ponto de equilíbrio, que dê para você tocar sem que ocorra algum problema no áudio. E você reparou até aqui no vídeo que eu estou falando 32, 64, 128 samples, amostras, Aguenta aí que daqui a pouco no vídeo eu vou explicar o que são essas amostras. E agora eu vou dizer algumas dicas adicionais aqui. Verifique sempre o desempenho do sistema. Monitore, por exemplo, o uso da CPU. Qualquer programa de produção musical mais completo, mais profissional, oferece esse recurso. Você vai entrar lá nas preferências e vai habilitar para que em algum lugar lá o programa mostre para você o consumo de processamento, quanto que aquele recurso que você está trabalhando está consumindo de processamento do computador. É uma maneira de você ir controlando o buffer size. Atualize os drivers de áudio. Certifique-se que os drivers da sua interface de áudio estejam atualizados para otimizar o desempenho. Aqui entra uma outra coisa importante nesse processo, que é saber lidar com uma coisa chamada protocolo ASIO, que vai otimizar os cálculos relacionados exatamente com o processamento de áudio aí no seu sistema. Se você não sabe o que é ASIO, ou se você até sabe, mas não sabe como utilizar ele corretamente, então dá uma olhada nesse outro vídeo aqui do canal, onde a gente fala exclusivamente desse protocolo ASIO. Ele está diretamente ligado com o que a gente está falando aqui do lance do buffer size. Eu vou deixar o link aqui na descrição e aqui em cima nos cards também. Depois dá uma olhada lá.
configurações de latência da interface de áudio. Algumas interfaces de áudio, principalmente as mais profissionais, possuem configurações adicionais de latência, que podem ser ajustadas através do painel de controle da própria interface. Sim, na sua interface de áudio também rola um buffer size, pelo menos nas melhores interfaces de áudio. Por isso que é importante saber escolher de forma correta a interface de áudio que você vai comprar, aquela interface que serve para o tipo de música que você vai produzir. Eu montei uma playlist aqui no canal com vários vídeos sobre interface de áudio que a gente tem aqui no canal, onde eu falo do review de equipamentos, configurações e por aí vai. Não tem como você configurar o buffer size corretamente utilizando equipamentos errados. Assim como existe um buffer size para cada tipo de projeto, também existem diferentes tipos de interface de áudio, um para cada tipo de música, um para cada tipo de músico. Todas essas informações elas estão interligadas. São vários elementos que precisam ser trabalhados em conjunto. Eu vou deixar o link aqui na descrição e aqui em cima nos cards também. Depois dá uma olhada lá. Seguindo todas essas dicas que eu acabei de falar, com certeza você vai conseguir encontrar um buffer size ideal para o tipo de música que você está produzindo, assim como tirar o máximo de proveito desse equipamento que você está utilizando. Mas calma, porque ainda não acabou. Lembra que agora há pouco no vídeo eu falei que o buffer size ele é medido em samples, em amostras? Alguém aí já deve ter pensado: samples? Então deve ter a ver com sample rate, com a taxa de amostragem do áudio? E a resposta é não. Ambos os termos estão relacionados porque tem a ver com produção musical, mas eles tratam de aspectos diferentes dentro do processamento de áudio. Vamos dar uma olhada naquele desenho que eu mostrei agora há pouco no vídeo. Mais um pouquinho, isso, esse aqui, ó, bem aqui. Como você pode ver, o buffer size é uma questão de como os dados são processados em blocos para reduzir a latência e melhorar a estabilidade do sistema, como a gente acabou de falar, certo? Já a taxa de amostragem, ou sample rate, é sobre a qualidade e a precisão da captura do som, determinando quantas amostras são capturadas por segundo. Vamos ver um exemplo prático aqui. Suponha que você esteja trabalhando em um projeto com uma taxa de amostragem de 48 kHz, ou 48.000 amostras por segundo, que é um padrão aí dos mais comuns utilizados na produção musical. Com um buffer size de 128 samples, significa que o sistema processa 128 amostras de cada vez. Utilizando esse som, que foi gravado com uma resolução de 48 kHz, o tempo de processamento seria 128 samples dividido por 48.000 samples por segundo. Isso vai dar 0,00266667 segundos, ou 2,67 milissegundos. Agora, se a gente utilizar um buffer size de 512 samples, significa que o sistema processa 512 amostras de cada vez. Ou seja, nesse nosso mesmo exemplo de resolução de áudio a 48 kHz, o tempo de processamento seria de 512 samples dividido por 48.000 samples por segundo, o que vai resultar em 10,67 milissegundos. Ou seja, no primeiro exemplo, nós vamos ter uma latência menor, de apenas 2 milissegundos. E, consequentemente, vamos precisar de mais processamento, mais computador. E saber definir qual é o melhor cenário tem a ver com a etapa em que esse áudio que a gente acabou de falar está sendo utilizado. Se esse áudio está sendo utilizado durante a gravação ou se ele está sendo utilizado já na etapa de mixagem. Deu para sacar a lógica aqui? Não é uma questão de saber qual está certo ou errado, e sim em que etapa ele está sendo utilizado. Esse vídeo aqui é para te mostrar mais uma vez aqui no canal que fazer música exige uma boa dose de planejamento. Não basta você pegar um instrumento aí e simplesmente sair gravando. Você tem que escolher os equipamentos que você vai utilizar de maneira correta, configurar eles corretamente e adaptar vários parâmetros ali para que eles funcionem para o tipo de música que você produz. Do contrário, com certeza, você vai acabar gerando algum tipo de frustração nesse processo. Como, por exemplo, ficar com aquela sensação de que a sua música nunca tem a mesma qualidade daquele artista que você gosta ou daquela banda. Esses ajustes que a gente fala aqui no canal, eles são fundamentais e com certeza são a base de qualquer trabalho de nível profissional. Aqui no canal,
Nós temos vários vídeos falando a respeito desses pequenos, grandes detalhes que vão mudar completamente a sua maneira de fazer música. Se você assistiu esse vídeo até aqui, por favor, siga o nosso canal e ative as notificações para você ser avisado sempre que a gente lançar um vídeo novo. Aqui no canal a gente lança vídeo toda semana, tudo produzido com muito carinho para você. Valeu e até o próximo vídeo.